Vamos falar de Azure, parte de dados. Azure é a plataforma de nuvem da Microsoft, que permite criar, implantar e gerenciar aplicações e serviços através de uma rede global de data centers. O Azure oferece um conjunto abrangente de serviços para armazenamento, processamento e análise de dados na nuvem, permitindo construir arquiteturas escaláveis, seguras e eficientes. Arquitetura Cloud para dados no Azure. Principais conceitos. A arquitetura de dados no Azure geralmente se baseia nos seguintes pilares: ingestão de dados, Data Ingestion, processo de coleta e carregamento de dados de diversas fontes, locais, outras nuvens, SaaS, etc., para o Azure. Armazenamento de dados, Data Storage, serviços para armazenar dados em diferentes formatos, estruturados, semi-estruturados e não estruturados, de forma escalável e durável. Processamento de dados, Data Processing, serviços para transformar, enriquecer e preparar os dados para análise e consumo. Análise e visualização de dados, Data Analytics e Visualization, ferramentas para analisar os dados processados, gerar insights e visualizar as informações de forma compreensível. Governança e segurança de dados, Data Governance e Security, mecanismo para garantir a qualidade, segurança, conformidade e gerenciamento dos dados. Principais serviços de dados no Azure e suas funções da arquitetura. Azure Blob Storage, armazenamento de objetos altamente escalável e durável para dados não estruturados, imagens, vídeos, documentos, logs, etc. Ideal para data lakes, arquivos e backups. Azure Data Lake Storage, construído sobre o Blob Storage, oferece um data lake escalável e seguro, otimizado para cargas de trabalho de análise de Big Data, suporta Hadoop e outros frameworks de análise. Azure SQL Database, bancos de dados relacional totalmente gerenciado, compatível com SQL Server, oferece alta disponibilidade, escalabilidade e segurança, ideal para aplicações transacionais OLTP e algumas cargas de trabalho analíticas. Azure Database for PostgreSQL e MySQL, serviços de bancos de dados relacionais totalmente gerenciados para os populares tecnologias de código aberto, PostgreSQL e MySQL. Azure Cosmos DB, banco de dados NoSQL, globalmente distribuído e multimodelo, documento, chave, valor, grafo, colunar, ideal para aplicações com baixa latência, alta escalabilidade e dados não relacionais. Azure Synapse Analytics, serviço de análise de dados de ponta a ponta, que combina data warehousing empresarial e análise de Big Data, inclui SQL Data Warehouse, armazenamento de dados colunar, Apache Spark, processamento de Big Data e pipeline de dados. Azure Data Factory, serviço de integração de dados totalmente gerenciado e sem servidor. Permite criar, agendar e monitorar fluxos de trabalho de ETL e ELT para mover e transformar dados entre diferentes fontes e destinos. Azure Databricks, plataforma de análise baseada no Apache Spark, otimizada para a nuvem Azure, ideal para engenharia de dados, ciência de dados e machine learning colaborativos. Azure Stream Analytics, serviço de processamento de fluxos de dados em tempo real para obter insights de dados em movimento. Power BI, serviços de business intelligence para visualização de dados interativa e compartilhamento de insights. Conecta-se a diversas fontes de dados do Azure. Azure Purview, Microsoft Purview, serviço de governança de dados unificada para descobrir, classificar, rastrear e gerenciar dados em toda a organização, incluindo o Azure. Padrões de arquiteturas comuns. Ao construir uma arquitetura de dados no Azure, alguns padrões comuns emergem.
Data Lake utiliza o Azure Data Lake Storage como um repositório centralizado para armazenar grandes volumes de dados brutos em diferentes formatos. Os dados são então processados e transformados para diferentes fins analíticos. Data Warehouse emprega o Azure Synapse Analytics SQL Data Warehouse para armazenar dados estruturados e filtrados, otimizados para consultas analíticas e relatórios de Business Intelligence. Lambda Architecture, uma arquitetura híbrida que processa dados em tempo real, camada de velocidade e em lote, camada em lote, para fornecer visualizações abrangentes e atualizadas. O Azure Stream Analytics e o Azure Synapse Analytics podem ser usados aqui. Kappa Architecture, uma alternativa ao Lambda, que simplifica o processamento de dados usando apenas um fluxo de processamento, geralmente usado em sistema de processamento de fluxos como o Azure Stream Analytics ou o Azure Databricks, com dados armazenados em um log imutável como Azure Event Hubs ou Kafka no HD Insights. Modern Data Warehouse, uma evolução do Data Warehouse tradicional, aproveitando serviços como o Azure Data Lake Storage para armazenar dados brutos e o Azure Synapse Analytics para processamento e análise, oferecendo mais flexibilidade e escalabilidade. E é isso, pessoal.